Lendo a Bíblia com William Camelo. Dia 19 de agosto, Ester 4:1 a 7:10. Quando Mardoqueu soube de tudo o que havia acontecido, rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinzas e saiu pela cidade, chorando alto e amargamente. Foi até a porta do palácio, mas ninguém que estivesse usando roupas de luto tinha permissão para entrar. Quando a notícia do decreto chegou a todas as províncias, houve grande pranto entre os judeus. Jejuaram, choraram e lamentaram, e muitos se deitaram em panos de saco e em cinzas. Quando as criadas de Ester e os eunucos vieram e lhe contaram sobre Mardoqueu, ela ficou muito angustiada. Enviou-lhes roupas para vestir em lugar do pano de saco, mas ele não aceitou. Então Ester mandou chamar Hadaque, um dos eunucos do rei que havia sido nomeado para servi-la. Ordenou que ele fosse até Mardoqueu e descobrisse o que o perturbava e por que ele estava de luto. Hadaque foi até Mardoqueu na praça da cidade, em frente à porta do palácio. Mardoqueu lhe contou tudo e lhe informou a quantidade exata de prata que Ramã havia prometido pagar ao tesouro real para a destruição dos judeus. Mardoqueu entregou a Hadaque uma cópia do decreto publicado em Susa, que ordenava o extermínio de todos os judeus. Pediu a Hadaque que mostrasse o decreto a Ester e lhe explicasse a situação. Também pediu a Hadaque que a orientasse a ir falar com o rei para implorar por meio de misericórdia e interceder em favor de seu povo. Hadaque voltou a Ester com um recado de Mardoqueu. Então Ester mandou Hadaque dizer a Mardoqueu todos os oficiais do rei e até mesmo o povo das províncias sabem que qualquer pessoa que se apresentar diante do rei no palácio interno sem ter sido convidado está condenada à morte, a menos que o rei lhe estenda seu cedro de ouro. Além do mais, 30 dias o rei não me chama à sua presença. E o recado de Ester foi transmitida a Mardoqueu. Mardoqueu enviou esta resposta a Ester: não pense que por estar no palácio você escapará. Quando todos os outros judeus forem mortos, se ficar calada, num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus. Mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha? Então Ester enviou esta resposta a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus de Susã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Mardoqueu foi e fez tudo conforme as instruções de Ester. No terceiro dia do jejum, Ester vestiu seus trajes reais e entrou no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava sentado no trono, voltado para a entrada. Quando viu a rainha Ester ali no pátio interno, ele a recebeu de bom grado e lhe estendeu o cedro de ouro. Ester se aproximou e tocou a ponta do cedro. O que você deseja, rainha Ester? Perguntou o rei. Qual é o seu pedido? Eu atenderei, mesmo que peça metade do reino. Ester respondeu: se lhe parecer bem, venha hoje com Ramã a um banquete que preparei para o rei. O rei se voltou para seus servos e disse:
digam a Ramã que venha depressa para um banquete como Ester pediu. Então o rei e Ramã foram ao banquete que Ester havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei disse a Ester: Agora diga-me o que você deseja. Qual é o seu pedido? Eu atenderei, mesmo que peça metade do reino. Ester respondeu: Este é o meu pedido e meu desejo. Se conto com o favor do rei, e se lhe parecer bem atender a meu pedido, venha amanhã com Ramã ao banquete que lhes preparei. Então explicarei do que se trata. Ramã saiu do banquete muito feliz e animado. Contudo, ficou furioso quando viu que Mardoqueu estava sentado à porta do palácio. Não se levantou nem demonstrou nervosismo em sua presença. Ramã, porém, se conteve e foi para casa. Então reuniu seus amigos e sua esposa, Zeres, e gabou-se de sua grande riqueza e de seus muitos filhos. Vangloriou-se das honras que o rei lhe havia concedido e de como havia sido promovido acima de todos os outros nobres e oficiais. Disse também: se isso não bastasse, a rainha Ester convidou somente o rei e a mim para um banquete que ela preparou, e ainda me convidou para outro banquete com ela e com o rei amanhã. Depois acrescentou: nada disso, porém, me satisfará enquanto eu vir o judeu Mardoqueu sentado à porta do palácio. Então Zeres, esposa de Ramã, e todos os amigos dele sugeriram: mande fazer uma forca de mais de 20 metros e pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Depois disso, você poderá ir alegremente ao banquete com o rei. A sugestão agradou Ramã e ele mandou fazer a forca. Naquela noite, o rei não conseguia dormir, então mandou que trouxesse o livro da história de seu reino e o lesse para ele. Nesses registros, ele descobriu que Mardoqueu havia denunciado Bigtana e Teres, os dois eunucos que guardavam a porta dos aposentos reais e que haviam conspirado para matar o rei Xerxes. Que recompensa ou reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Quis saber o rei. Seus servos responderam: não se fez nada por ele. Quem está no pátio? Perguntou o rei. Ramã tinha acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei que Mardoqueu fosse executado na forca que ele havia preparado. Os servos responderam: é Ramã que está no pátio. Digam a ele que entre, ordenou o rei. Ramã entrou e o rei lhe perguntou: o que devo fazer para honrar um homem que muito me agrada? Ramã pensou: a quem o rei desejaria honrar senão a mim? Por isso respondeu: se o rei deseja honrar alguém, mande trazer um dos mantos que o rei costuma usar e um cavalo no qual o rei costuma montar e que tenha o emblema real na cabeça. Ordene que o manto e o cavalo sejam entregues a um dos mais nobres oficiais do rei e que ele ponha o manto sobre o homem que o rei deseja honrar e o conduza pela praça da cidade sobre o cavalo do rei. Mande que o oficial proclame em alta voz: assim o rei faz a quem eles desejam honrar. Excelente, disse o rei a Ramã. Vá depressa pegar meu manto e meu cavalo, e faça ao judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do palácio, exatamente o que você sugeriu. Não se esqueça de nenhum detalhe. Então Ramã pegou o manto e o cavalo do rei, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo
pela praça da cidade, proclamando em alta voz: assim o rei faz a quem ele deseja honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio, mas Ramã correu para casa abatido e humilhado. Quando Ramã contou a Zeres, sua esposa, a todos os seus amigos o que havia acontecido, seus conselheiros e sua esposa disseram: visto que Mardoqueu, diante de quem você foi humilhado, é judeu de nascimento, seus planos contra ele jamais serão bem-sucedidos. Você ficará arruinado se continuar a se opor a ele. Enquanto ainda falava, os eunucos do rei chamaram e, sem demora, levaram Ramã ao banquete que Ester havia preparado. O rei e Ramã foram ao banquete da rainha Ester. Mais uma vez, enquanto bebiam vinho, o rei perguntou a Ester: diga-me o que deseja a rainha Ester. Qual é o seu pedido? Eu atenderei, mesmo que peça metade do reino. A rainha Ester respondeu: se conto com o favor do rei e se lhe parecer bem atender meu pedido, poupe minha vida e a vida de meu povo, pois eu e meu povo fomos vendidos para sermos destruídos, mortos e aniquilados. Se fosse apenas o caso de termos sido vendidos como escravos, eu teria permanecido calada, pois não teria cabimento perturbar o rei com um assunto de tão pouca importância. Quem faria uma coisa dessas? Perguntou o rei Xerxes. Onde está o homem que teria a audácia de fazer isso? Ester respondeu: nosso inimigo e adversário é Ramã, este homem perverso. Ramã ficou apavorado diante do rei e da rainha. Furioso, o rei se levantou e saiu para o jardim do palácio. Ramã, porém, ficou ali, implorando por sua vida a rainha Ester, pois sabia que o rei certamente o condenaria à morte. Então, desesperado, atirou-se sobre o sofá onde a rainha Ester estava reclinada e, nesse exato momento, o rei voltou do jardim do palácio. O rei exclamou: ele se atreve até a violentar a rainha aqui no palácio diante de meus olhos. E assim que o rei falou, seus servos cobriram o rosto de Ramã. Arbona, um dos eunucos do rei, disse: Ramã construiu uma forca de mais de 20 metros no pátio da casa dele. Pretendia usá-la para enforcar Mardoqueu, o homem que salvou o rei de ser assassinado. Usem-na para enforcar Ramã, ordenou o rei. Assim, executaram Ramã na forca que ele havia construído para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. 1 Coríntios 12, 1 a 26. Agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero que continuem confusos. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos foram conduzidos pelo caminho errado e levados a adorar ídolos mudos. Por isso, quero que compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus, e ninguém pode dizer que Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servirmos é o mesmo. Deus trabalha de maneira diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial.
A um, o mesmo Espírito da grande fé. A outro, o único Espírito concede o dom de cura. A um, ele dá o poder de realizar milagres. A outro, a capacidade de profetizar. A outro, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. A outra ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a um outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito que concede o que deseja a cada um. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com a relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, não sou parte do corpo porque não sou mão, acaso, por isso, deixa de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo? Mas nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, e a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de você. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias, e as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Salmos 36, 1 a 12. O pecado do ímpio sussurra ao seu coração. Ele não tem o menor temor de Deus. Em sua cega presunção, não percebe quão grande é sua perversidade. Tudo que diz é distorcido e enganoso. Não quer agir com prudência nem fazer o bem. Mesmo à noite trama maldades. Suas ações nunca são boas e não se esforça para fugir do mal. Teu amor, Senhor, é imenso como os céus. Tua fidelidade vai além das nuvens. Tua justiça é como os montes imponentes. Teus decretos como as profundezas do oceano. Tu, Senhor, cuidas tanto das pessoas como dos animais. Como é precioso o teu amor, ó Deus! Toda a humanidade encontra abrigo à sombra de tuas asas. Tu os alimentas com a fartura de tua casa e deixas que bebam de teu reino de delícias, pois és a fonte de vida, a luz pela qual vemos. Derrama teu amor sobre os que te conhecem. Concede justiça aos sinceros de coração. Não permitas que os arrogantes me pisoteiem, nem que os perversos me empurrem. Vejam,
cairão os que praticam o mal, foram derrubados e nunca mais se levantarão. Provérbios 21, 21 a 22. Quem busca a justiça e o amor encontra vida, justiça e honra. O sábio conquista a cidade dos fortes e derruba a fortaleza em que eles confiam.